E nós estamos ao vivo nas emissoras da CBN, no site da CBN, no aplicativo da CBN e também no Facebook. Estamos com imagem no Facebook, numa transmissão ao vivo. Hoje com um convidado aqui no estúdio, Guto Ferreira, que é empreendedor social. Nós vamos conhecer essa modalidade de negócios que é muito interessante, muito instigante, porque associa o lucro, como qualquer empresa, como qualquer empreendimento, e também uma ação social. Né, Guto? Explica pra gente, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Explica pra gente o que é, de uma forma geral, e depois a gente vai detalhando, o empreendedorismo social. O empreendedorismo social, ele é formado por pessoas que têm propósito. Elas encontram em algum momento da sua vida um propósito de vida. E a partir daí elas tentam fazer disso um negócio. Por meio desse negócio elas querem deixar um legado. Ou seja, o empreendedorismo social, os negócios sociais, vêm para realizar, para resolver um problema, uma demanda da sociedade. Podem ser na área da educação, podem ser na área do transporte, de mobilidade, na área de saúde, em diversas áreas. Onde tem um problema social, o empreendedorismo social pode estar atuando. Quer dizer, o ponto inicial é você identificar um problema social que você queira resolver. O ponto inicial é, na verdade, você saber se isso cabe para a sua vida, né? Se discute muito hoje qual é a característica desse empreendedor social, né? Por toda a andança que a gente tem feito pelo Brasil e analisado alguns perfis de empreendedorismo, a gente percebe que o empreendedor social ele realmente tem uma preocupação maior com questões de sustentabilidade, de saúde. Ele está inconformado com o atual status quo do que está acontecendo no mundo inteiro. E a partir daí vem aquela ideia que ele quer criar um negócio e resolver alguma coisa. Então esse é o empreendedor social. Muito bom. E claro que ele identificar a questão, ele precisa ter a verve empreendedora, né? Ele tem que, na verdade, o que é ter essa verve empreendedora? O que é ter essa veia? É ser um cara realizador. Quem é um empreendedor hoje no Brasil? Eu sou um pouco contrário a gente tentar definir o que é o empreendedorismo, né? Se você tem hoje diversas definições em centenas de livros por aí. Mas, na verdade, o empreendedorismo são características que, unidas ou não, podem calhar em se abrir um negócio. Empreendedorismo, pra gente, na verdade, é comportamento. Se você fala bom dia, por exemplo, você já tem um comportamento empreendedor. Então, dá uns exemplos práticos pra gente de negócios ligados a alguma solução de um problema social e negócios lucrativos, assim, que tenham emplacado. Hoje você tem, por exemplo, uma grande discussão sobre qual é o resultado desse negócio social, né? Obviamente ele tem que ter um resultado positivo, senão ele não se sustenta. E aí você tem uma nova discussão, ele deve ter lucro ou não? Ele deve ter distribuição de lucro ou não? Então você tem duas vertentes, uma que defende a distribuição de lucro e a outra que defende o reinvestimento desse lucro na própria operação ou em cadeias produtivas ou no apoio à base da pirâmide. Eu mesmo sou CEO de uma organização de microcrédito, uma das primeiras do país, e o microcrédito ele é uma ferramenta de alavancagem socioeconômica, de apoio a micro e pequenos empreendedores. Posso citar mais dois que são conhecidos nacionalmente. Um é a For You Too. A For You Too é de um empreendedor social muito famoso chamado Gustavo Fuga. E o Fuga ele criou uma empresa de idiomas para atuar na base da pirâmide, para atuar em comunidades e favelas por R$ 79. Então, as pessoas dessas comunidades, onde tem a unidade da For You Too, elas vão ter aulas com professores estrangeiros, 100% conversação, por um preço muito abaixo do mercado e com uma qualidade muito grande. Ano passado, o Gustavo Fuga faturou mais de R$ 1 milhão. A For You Too. Vai ganhar pela escala, é ele isso? Ele ganha pela escala, exatamente. Todo negócio social, ele já parte do pressuposto, Tânia, que ele tem escala. Porque se é um problema social, muitas pessoas estão passando por esse problema. Então a escalabilidade não é um problema em questões de negócios sociais. Tem demanda. Tem demanda, né? Sempre tem muito demanda. Grande. Um outro exemplo é o Saladorama. Saladorama é de um jovem que nasceu numa favela do Rio de Janeiro, numa comunidade do Rio de Janeiro, chamado Hamilton. E ele criou o Saladorama porque ele percebeu que nas favelas, salada era sinônimo de alface, tomate e cebola. E eu até lembrava da minha avó que isso era uma grande verdade. Minha avó, sem tantas condições, quando a gente jantava, almoçava na casa dela, esse era o perfil da salada mesmo. E o Hamilton começou a se inspirar em outros negócios tradicionais em que você vendia salada em shopping, a gente tem diversos exemplos. E ele começou a vender uma salada mais completa nas comunidades por um preço menor. Ela vinha beterraba, ela vinha cenoura, ela vinha repolho, ela vinha outros ingredientes. E a partir daí, ele começou a ter um sucesso enorme. Hoje ele já tem 4 unidades em Recife, 2 unidades em Recife, 4 no Rio de Janeiro,
Está abrindo agora em Santa Catarina, anunciou essa semana, e deve estar encaminhando para São Paulo. Faturou, se eu não me engano, ano passado, mais de R$300 mil. Agora, Guto, porque existem negócios que têm como público-alvo as pessoas de baixa renda. E a gente conhece vários exemplos aí, né? Que mira no público de baixa renda e aí oferece, claro, produtos mais baratos. Isso não é o empreendedorismo social? Empreendedorismo social não. Na verdade, você tem um debate que é justamente para isso que nós criamos, que a gente vai falar mais para frente, a Hive Hub, é definir o que é esse modelo de negócio social. Porque se você for parar para pensar na etimologia da palavra, negócio e social é algo que responde, por meio de um negócio, uma demanda social. Sob esse ponto de vista, alguns negócios de alimentação que vendem para o pobre ou para o rico pela mesma faixa de preço podem ser considerados um negócio social. Alguns aplicativos como o Waze, por exemplo, respondem a uma demanda da sociedade em mobilidade. Mas elas seriam um negócio social? Na nossa visão, não. Negócio social é aquele que empodera a base da pirâmide. É aquele que cria oportunidades. Não me importa se você vai ter o lucro com ele, mas ele cria oportunidades para que a gente tenha uma base da pirâmide incluída nessa economia, nessa transação. Tem as pessoas mais pobres, exatamente. Né? Necessariamente, quer dizer, como você disse, não tem um conceito fechado, o seu conceito é esse. Exatamente. Que é empoderar, então, mas, empoderar, exemplo, e trabalhar essa base. Não vou citar, mas tem aí uma loja que todo mundo conhece de eletrodomésticos que vende mais barato para as pessoas e tal. Não é porque vende mais barato e porque tem um público mais pobre que é empreendedorismo social. Ao contrário, até porque ela vem com o preço, ela tem aquele cartãozinho famoso, tem aquele crediário famoso, isso daí acaba endividando as pessoas. Então, quando você for reparar mesmo no benefício desse produto a baixo custo, como essa base da pirâmide, geralmente ela compra em longas parcelas, ela está pagando 2, 3 vezes o preço do produto. Então ele está longe de ser um negócio social. Sim. Então a questão é, vou resolver um problema social e vou criar um negócio. Exatamente. E encontrar nesse problema uma oportunidade lucrativa. Exatamente. É diferente de ser oportunista, mas na verdade, associar as duas coisas. A gente costuma dizer o seguinte, para ser um negócio social, ele não tem que nascer pensando no lucro, né? Ele tem que nascer pensando em responder um problema, uma demanda social, e a partir daí ele ganha escala, e a partir daí ele tem lucratividade. E a partir daí ele define o que ele quer fazer com o lucro. Ou ele pode dividir, ou ele pode reinvestir no negócio. Mas tudo parte no negócio social do começo, da onde você concebe esse negócio. Ele está sendo criado para resolver um problema, uma demanda social, ele já pode ser encarado como um negócio social. Agora, do ponto de vista assim, institucional, para você criar uma empresa que entra nessa categoria de empreendedorismo social, é o mesmo procedimento? É um procedimento normal no Brasil, não tem nenhuma diferenciação. Esse, inclusive, é um dos problemas que se tem no país. Se você for para outros países, como Estados Unidos, por exemplo, você tem um sistema B, que eles chamam lá de B Corps, né? São empresas que têm um fundamento, alguma coisa social no meio dela, na sua concepção, na sua atuação, e elas têm uma série de isenções de impostos, de facilidades de abertura, de ampliação até do seu mercado, do seu marketplace, né? No Brasil você não tem isso. Então é um grande problema hoje. Ser um empreendedor social no Brasil é, acima de tudo, um ato de heroísmo. Não tem nenhuma isenção fiscal, nenhuma nada, ajuda, a não ser que ele passe por uma fase não lucrativa e aí ele vai estar caindo numa legislação de organizações não governamentais e OCIPs, né? Lá fora é muito mais frequente, porque aqui no Brasil ainda é uma novidade, não é? Os negócios sociais, no resto do mundo, os negócios sociais movimentam bilhões de dólares. Eles são extremamente rentáveis, eles cumprem um papel extremamente importante de resolver, de ajudar inclusive o poder público a resolver, a auxiliar nessa demanda social. No Brasil você tem um problema de mentalidade, não só com o empreendedorismo social, mas com o conceito de empreendedorismo como um todo. E o marco legal sobre esse tipo de legislação, sobre esse tipo de assunto, importa muito. Então eu costumo brincar que enquanto o poder público anda no analógico, esses empreendedores, essa geração está andando no digital. E esse é um gap considerável. E necessariamente é uma geração nova que pensa com essa cabeça de associar um problema social com um empreendedorismo? Acaba sendo uma geração nova. Na verdade, você sabe que a geração... Eu tenho 35 anos. Eu costumo dizer que eu peguei uma parte da geração dos meus pais, né, que sabiam lidar muito com gente, e uma parte da geração dos meus sobrinhos que são 100% digital. Né? Você tem as pessoas com mais idade que não tiveram oportunidade de criar um negócio e criar esse tipo de auxílio. Algumas delas foram para o lado do terceiro setor. Né? Hoje você tem uma juventude que tem uma tecnologia abundante a seu dispor. Né? Isso faz com que eles também... Só que eles também estão inconformados.
Com o quê? Com os problemas do mundo, os problemas de sustentabilidade, meio ambiente, a pobreza, e eles querem ter propósito. Eles não ganhar dinheiro não é mais desafio suficiente para essa geração. É, né? É muito bacana. Que bom, né? Uma geração que tem uma causa interessante. É uma geração que tem uma causa, mas tem um problema atrelado a isso, né? Porque se você não dá vazão a esse sentimento, essa euforia, essa vontade de resolver as coisas, provavelmente no futuro, e por isso eu digo que é tão importante o marco legal que se discute muito pouco no Brasil em relação ao empreendedorismo, provavelmente no futuro ela vai ser uma geração frustrada. Assim como essa geração anterior, que não conseguiu dar vazão a isso, se tornou frustrada. Então, é aquela geração que fala para os filhos, pô, mas o seu emprego é seguro, vai ser funcionário público, aquela coisa toda. Então essa é uma geração que a gente não pode perder, ela tem que ter um investimento maior. E é uma geração, inclusive, que precisa ser empreendedora mesmo, porque é muito difícil como funcionária. Você sabe que a gente, não é? Não só é difícil, como as empresas estão sufocadas por questões de impostos, de encargos. Quer dizer, a gente costuma dizer muito que a grande vantagem do capitalismo no mundo foi ter proporcionado a criação do empreendedorismo. Se a gente parar para analisar, realmente é isso. Tanto que hoje a gente atua, inclusive, com uma grande gestora de fundos, que é a Gradual Investimentos, de uma empreendedora social, inclusive, que trabalha no mercado financeiro, que é a Fernanda de Lima, e a gente atua conversando com ela sobre capitalismo consciente. Como que o mercado financeiro pode fazer investimentos nesses empreendedores sociais? O Valdir Ferreira, nosso ouvinte, pergunta o seguinte: qual o melhor tipo de negócio hoje para se começar nesses dias de crise? Não sei se ele faz uma pergunta especificamente sobre o empreendedorismo social, mas eu vou fechar um pouquinho então a pergunta do Valdir. Considerando o empreendedorismo social, todas as demandas sociais que a gente sabe que são muitas, especialmente na crise, existe algumas especificamente que têm mais potencial para o empreendedor? Olha, na verdade, se você for analisar a atual situação econômica do país, você vai encontrar centenas delas, né? Eu imagino que a principal delas seja, obviamente, a área da educação. Depois você tem uma área da saúde, uma área relacionada também à alimentação saudável, por exemplo, é uma área que tem crescido muito. Negócios, por exemplo, relacionados ao vegetarianismo, ao veganismo, negócios com propósito, têm tido um grande crescimento na área de empreendedorismo também social. Por que social? Porque nesse caso também eles trabalham com questões ligadas aos animais, enfim, tem uma série de ideologias envolvidas nesse negócio. O que eu diria para o Valdir é que antes dele pensar em termos de valores o que ele poderia fazer, é ele se prender no que ele quer fazer da vida dele. Ele vive em um momento do país muito específico, já há alguns anos, que ele pode ser empreendedor por oportunidade e não só por necessidade. Então, no momento que ele fizer esse questionamento, qual é o sonho do Valdir Ferreira? Valdir, qual é o seu sonho? Né? Se pergunte qual é o seu sonho. Vá lá atrás e veja isso. A partir daí você pode começar a trabalhar o planejamento do seu negócio. E aí vamos imaginar, eu adoraria, por exemplo, trabalhar com educação de crianças. De crianças em situação assim de risco e tal. E aí como é que eu faço para transformar esse desejo que eu tenho de fazer esse trabalho em algo que possa ser o meu ganha-pão? Porque eu tenho que dedicar um tempo a isso. E aí aí você vai ter que ter muita criatividade para inventar um negócio mais ou menos do zero, porque na verdade é muito novo. Eu vou te dar um exemplo que não se assemelha exatamente ao que você me falou, apesar de eu considerar que os jornalistas já trabalham em educação também pela rádio. Mas tem uma empreendedora social no Rio de Janeiro chamada Mariana Serra. Ela criou uma empresa chamada Volunteer Vacation, né? Que ensina, que na verdade são pacotes de viagem para você ir para vários lugares do mundo que tem alguns problemas sociais. E a partir disso você se envolve e tenta resolver, dentro daquele período você aprende com aqueles problemas e ajuda as organizações, as localidades a resolverem um problema específico. Ela transformou disso um negócio, né? Então a Volunteer nasceu do desejo da Mari em querer resolver alguns problemas em qualquer parte do mundo e conseguiu transformar isso em um negócio. É extremamente possível. Toda a questão passa, e aí o brasileiro ele tem um grande problema. O brasileiro é muito criativo, Daniel, mas no mundo inteiro a gente tem um problema em relação a empreendedores brasileiros. Nós somos péssimos em planejamento e execução. Então, se a gente conseguir aliar esse ponto da criatividade, do sonho, do desejo, do que a gente quer fazer, com mais planejamento e uma boa execução, provavelmente você consiga criar algo com que você consiga se sustentar, fazendo o que se ama. O empreendedorismo no Brasil ainda engatinha muito. Por quê, hein? Eu acho que não só engatinha, na verdade ele não deu certo no Brasil. Ele ainda não deu certo no Brasil. Você tem uma conjuntura de fatores que faz eu ter esse tipo de opinião, né? Por exemplo, marco legal é uma delas. Segundo, são os investimentos no empreendedorismo no Brasil, principalmente nas questões de negócios sociais.
Porque quando você fala em negócio social, as pessoas acham que você está falando de ONG, de terceiro setor, de assistencialismo. E não é isso. São negócios com propósito. Não necessariamente elas podem impactar 1 milhão de pessoas, mas elas têm uma escalabilidade suficiente para fazer daquilo um negócio rentável, lucrativo, né? Então, o empreendedorismo só vai dar certo no país quando você começar a ensiná-lo, seja ele social ou tradicional, na escola. Quando você colocar no ensino fundamental educação financeira básica. Quando você colocar para essa criança administração. E aí os profissionais vão me questionar, como já me questionaram. Mas, Guto, esse jovem não entende isso. Mas não é uma questão dele entender o conceito completo. É uma questão dele se adaptar. Esse termo não ser estranho para ele no futuro. Muito bom. E aí, do empreendedorismo para o empreendedorismo social, precisa de um conhecimento mais específico? Geralmente sim. Você tem algumas questões que permeiam o empreendedorismo como um todo. Por exemplo, validar um problema. Muitos empreendedores falham porque eles acham que eles tiveram aquela excelente ideia, aquela ideia fantástica, e aquilo resolve o problema de alguém. Mas eles não validam com a pessoa que vai estar utilizando aquela ferramenta. Então, quando você fala de negócios sociais, de empreendedorismo social, é fundamental que você valide muito bem, porque você está falando de um extrato da sociedade, uma base da pirâmide muito complexa, que nos últimos anos foi abarcada aí com programas de transferência de renda, crédito fácil, parcelamentos de 30, 60 meses, e que hoje começa a enfrentar um arroxo não só no seu salário, mas nas condições mesmo de empréstimo, de parcelamento. Então, é uma base que já está endividada. Qualquer coisa que você proponha para as questões sociais, você tem que levar muito em consideração o que aquela pessoa está vivendo. Só ela vai poder te responder. Sem essa validação, provavelmente o negócio social não dá certo. Pois é. E aí cai o poder de compra dessa classe social e ainda assim dá para emplacar um empreendimento social? Dá. Eu vou te dar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma organização social que eu sou fã de várias, né? Até porque a gente tem muito contato com eles, o Teto. O Teto constrói casas, né? Em alguns locais aí no mundo inteiro. E os empreendedores constroem a casa para aquela pessoa, por exemplo, que não tem uma residência, uma moradia digna. Só que tem um problema. Na hora que aquela pessoa entra naquela casa, ela não sabe o preço, por exemplo, da energia elétrica. E aí ela começa a gastar, ela nunca teve luz direito. E ela passa a ter muita luz e ela começa a utilizar. Daqui a pouquinho, a conta vem muito alta. Mas ela tem um empréstimo daquela televisãozinha para pagar. Entre pagar a luz, entre pagar a água e pagar a televisão, ela opta pelo bem de consumo. Esse é um problema de educação fundamental para essa pessoa. Então, esse tipo de validação é importante. Ainda que essa pessoa tenha uma condição de vida piorada pelas questões econômicas, também representa ao empreendedor social uma oportunidade de estar atingindo essa pessoa. Agora, a criatividade e a visão do empreendedor social precisa ser muito maior do que do empreendedor tradicional. Porque, afinal de contas, é uma área nova, é uma perspectiva nova, não é? Na verdade, você tem algumas coisas que já vem acontecendo. Por exemplo, dentro das empresas, na década de 80 e 90, você teve o conceito de responsabilidade social corporativa nascendo no Brasil. Na verdade, é um conceito até hoje bem falho, bem discutível, porque ele veio só para dar uma resposta aos acionistas da empresa que queriam uma imagem melhor para essa empresa. Aqueles funcionários passaram a internalizar isso. Mas eu quero ter alguma coisa efetiva naquilo. E bem ou mal, hoje os empreendedores sociais, eles têm um pouco desse conceito de 80 e 90, uma grande diferença. Eles estão montando os seus negócios. Eles querem atuar na ponta, eu quero pisar na favela. Eu quero entender a vida daquela pessoa. Eu quero entender como eu posso fazer diferença. Qual é o propósito da minha vida. E mais importante que isso tudo, qual é o legado que eu vou deixar pelo que eu estou fazendo. Eu acho que isso está movendo toda uma geração. Você falou uma coisa importante, é preciso conhecer a situação do grupo em que você vai atuar. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje você não tem... talvez a condição das pessoas em empreender também prejudica um pouco isso. Você dificilmente consegue fazer uma pesquisa quali ou uma quanti em uma comunidade. Por quê? Porque te leva tempo, consome muito recurso. Às vezes esse empreendedor social ele não tem tanto recurso, mas ele tem hoje vários players no mercado, inclusive a gente, que podem auxiliá-lo nessa busca não só de dados, mas também no planejamento e na execução desse projeto. Quando você fala dos players, é o Hive Hub. Isso, a Hive Hub, na verdade, é o primeiro centro de formação de empreendedorismo, de negócios sociais e empreendedores no Brasil. Por que o primeiro centro? Porque a gente trabalha numa fase antes de negócio. A gente não acredita que o empreendedorismo seja abrir um negócio. Na verdade, esse é um conceito para a gente completamente ultrapassado do início do capitalismo, né? Você tem que abrir um negócio para ser um empreendedor. Mentira. Mentira mesmo. Ah, é? É completamente mentira, porque empreendedorismo é comportamento. Se você chega para os seus ouvintes, por exemplo,
e não fala bom dia, provavelmente eles não vão te ouvir, ou eles vão ficar bem chateados com você. Ou se uma pessoa pode perder ou ganhar um emprego por não falar bom dia, pode perder ou não ganhar um cliente por não falar bom dia. Então, na Hive Hub, a gente encara o empreendedorismo como algo comportamental. A gente quer deixar esse empreendedor mais robusto. A gente quer mostrar para eles quais são as literaturas, o que está acontecendo no mundo inteiro. A gente quer formar ele dentro de um conceito de negócios sociais diferente do que tem hoje no mercado. Muito bom. Agora, quando a gente fala dos problemas sociais que precisam ser identificados e do empreendedorismo social aqui no Brasil e em outros países, os problemas são muito diferentes, né? No Brasil e num país europeu, por exemplo. Então, também os negócios, as empresas que se criam aí, as soluções são muito diferenciadas? Na verdade, você tem uma semelhança quando você fala de problemas relacionados à base da pirâmide. Por exemplo, vou te dar um exemplo de diferenças e semelhanças. Se você for no Rio de Janeiro e você visitar a favela do Alemão e a favela da Rocinha, você vai ter dois públicos completamente diferentes. Por quê? Porque eles têm, no Alemão, eles têm os mesmos problemas sanitários, de acesso à saúde, de acesso à segurança. Mas no Alemão eles estão no meio praticamente do nada. Na Rocinha você está em São Conrado, de frente para o mar. O empreendedor da Rocinha, ele sabe o valor do terreno dele. Uhum. Então isso é uma característica econômica que quando um empreendedor social monta alguma coisa, ele tem que analisar. Não é porque a pessoa está num extrato da sociedade que ela pensa igual a outra. De certa forma, você também tem negócios em outras partes do mundo acontecendo muito parecidos com no Brasil. No México, por exemplo, você tem atividades de microcrédito para as pessoas construírem as suas casas ou construírem os seus negócios. É uma dificuldade que a gente também tem no país. Eu estive em Angola em 2014, em Luanda, visitando algumas favelas de Luanda para ter um pouco mais de conhecimento sobre... E eu percebi uma realidade muito parecida como no Vale do Jari, no Pará, por exemplo. No Vale do Jari as pessoas moram em cima de palafitas, tem problema com saúde, tem problema com lixo, tem problema com uma série de coisas. Em Luanda, elas não moram em cima de palafitas, mas o lixo está ali presente. Então são problemas que podem ter semelhanças e ser resolvidos. Muito bom. Nós estamos hoje conversando sobre empreendedorismo social, essa nova modalidade de negócios que é muito instigante e tem oportunidades, inclusive pode ser muito lucrativo. Você associa as duas coisas. Você associa o seu trabalho, o lucro, o seu ganha-pão e também a solução de problemas sociais. O Guto Ferreira, que é um empreendedor social, trabalha com microcrédito. Aliás, queria falar sobre microcrédito também daqui a pouquinho. Ele está tirando as nossas dúvidas. Você pode aproveitar, mandar sua questão pelo site, pelo aplicativo, pelo e-mail tania.morales@cbn.com.br, pelo Facebook também. Estamos aqui com uma transmissão ao vivo pelo Facebook com imagem. Vamos a um rápido intervalo. Repórter CBN, já voltamos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Terça-feira, 19 de abril, 6 entidades representativas de procuradores e advogados públicos federais divulgaram uma nota de repúdio contra o uso da Advocacia Geral da União para fins políticos. Mesmo sem citar o nome do ministro José Eduardo Cardoso, o texto critica a atuação dele por classificar o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff de golpe. A AGU declarou que a defesa da presidente não é um ato político e está prevista na Constituição. O PROCON de João Pessoa entrou com uma ação na primeira vara da Fazenda Pública contra o limite da banda larga fixa. No processo, o órgão observa que a medida contraria os contratos anteriormente firmados entre as partes. Na segunda-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações divulgou uma decisão cautelar que impede temporariamente as operadoras de reduzir a velocidade ou suspender a prestação do serviço de banda larga após o término da franquia prevista. O Acre registrou um aumento de 14.000% nas notificações de febre chikungunya em um ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as suspeitas da doença subiram de 4 para 559 no período. A cidade com mais casos é a capital Rio Branco, com 461. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou apenas 2 mortes por chikungunya em 2016. O líder revolucionário cubano Fidel Castro fez um discurso no Congresso do Partido Comunista e afirmou que vai morrer em breve. Ele pediu aos colegas que mantenham as ideias vivas. Durante o evento, o governo também divulgou que Raul Castro vai continuar no cargo mais alto do partido
apesar da normalização da relação com os Estados Unidos e com o crescimento da insatisfação popular com a economia do país. No horário de Brasília, 9h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Como a crise está impactando o dia a dia das pessoas? E quais são as alternativas para a retomada do crescimento? Participe do talk show Cenários para a Economia Brasileira, com Carlos Alberto Sardenberg e Luiz Gustavo Medina, dia 16 de maio, das 7 às 8 da noite, na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Higienópolis. Os ingressos serão distribuídos a partir das 18 horas. Esperamos você! Participe! CBN 25 anos. Informação que transforma. Oferecimento Engetron No Breaks, que garantem a sua energia. Acesse engetron.com.br. Banco Original, você é original, esse banco é seu. E Omint Seguros, a qualidade que você já conhece nos planos de saúde, agora também em seguro de vida em grupo e seguro viagem. Clarissa Garotinho. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, com certeza vai provocar uma forte mudança no comportamento da classe política. Uma nova consciência vai conduzir o país. Bruni. O país precisa de gente nova e de novas ideias. E no PR há muito espaço para elas. Mariene Fagundes. O PR está a favor do Brasil. Para nós, em primeiríssimo plano, está a vida de 200 milhões de brasileiros. Vem da rua. Vai, Brasil. Jornal da CBN, diariamente, a partir de 6 da manhã. Apresentação, Milton Jung. Graziele Machado. O PR não tem as disputas internas que se vê em outros partidos, e isso nos aproxima mais e nos faz mais fortes. Cristiane Iaredi. Eu entrei para o PR para criar mecanismos legais que venham a corrigir injustiças, evitar que irresponsáveis não paguem por seus atos. E como mulher e mãe que persiste, tenho encontrado eco neste meu trabalho. Juliana Araújo. Ser mulher é lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora. O PR sabe disso. Podcast CBN. Seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN. Kátia Bacelar. Existe uma grande e justa cobrança por soluções. Essa conta quem tem que pagar somos nós mesmos, que representamos a sociedade. Zenaide Maia. Temos que agir, temos que entrar com os remédios. Um deles é baixar os juros do cartão de crédito e dos empréstimos. Isso vai aliviar o bolso de mais de 60% da população, que hoje é vítima desse abuso. Alexia Xavier. O PR não mira para o poder, ele está de olho nos resultados. O comentário de Arnaldo Jabor. Opinião forte, direta, sem rodeios e sem medo de polêmica. De segunda a sexta, às 8h05 da manhã, no Jornal da CBN. CBN Noite Total. Voltamos com o nosso convidado Guto Ferreira falando sobre empreendedorismo social. Nós estamos ao vivo nas emissoras, ao vivo no site, ao vivo no Facebook, com transmissão com imagem, né? Nós estamos multimídia, Guto. O Guto Ferreira é empreendedor social e está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E agora começaram a chegar as perguntas. Agora que o pessoal entendeu, né? Nós contextualizamos aqui o tema, que realmente é muito novo aqui no Brasil, falar de negócio social, né? A Marcela Alves da Silva, no Facebook, ela pergunta o seguinte: os assistentes sociais entram nessa categoria de negócios sociais? Como faço para saber mais sobre o assunto? Cursos e tais. Na verdade, empreendedores, assistentes sociais não entram nessa categoria, Marcela. Por quê? Porque vocês já têm um trabalho, aliás, muito, muito importante, de um acesso básico que as pessoas não têm. Vocês provêm esse acesso mais básico a eles mesmos. Quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente está falando também de comportamento, mas a gente também está falando em você montar alguma coisa, né? alguma estrutura, alguma ação. Quando a gente debate muito negócios sociais e o próprio empreendedorismo social com as assistentes sociais, a gente costuma perceber um certo distanciamento do que é ensinado para assistente social e do que é trabalhado no empreendedor social. Mas facilmente, pelo tipo de contato que você tem
com as pessoas, com essa base, você pode se tornar tranquilamente uma empreendedora social. E olha só, tem perguntas bem específicas, Guto. Vamos ver, hein? Se o Guto vai fazer aqui uma consultoria. O Ivan, ele diz o seguinte, olha só. Trabalha há anos com educação e principalmente no ensino superior. Sempre vejo os alunos e candidatos com grande problema de formação básica de matemática. Estou conversando com um parceiro que tem cursos de estatística, matemática, etc. Para vendermos isso online. Certo? Essa é a questão. Ele percebeu uma demanda e quer vender online. Aí ele quer saber como posso tornar esse um negócio social. Na essência, Na verdade, na social? essência, ele é um negócio, mas ele pode ser social. Por exemplo, a gente deu aqui no início do programa um exemplo da For You Too, que é uma empresa social, um negócio social, feito por um empreendedor social que trabalha a venda de cursos de idiomas nas comunidades, nas favelas. E que faturou ano passado mais de R$1 milhão. Esse ano, se bobear, consegue dobrar o valor. Por quê? Porque ele está ampliando o negócio. Na base você tem muito mais escalabilidade. É um problema fundamental a questão da matemática e do português no nosso país. Eu vejo muita sinergia em você poder criar uma ferramenta. O único conselho que eu te daria de cara é que todo mundo pensa no Brasil em criar um aplicativo, né? Eu acho que a coisa mais adequada para você seria primeiro estruturar essa ideia, pensar numa ferramenta mista aí, talvez um site, uma loja online, fazer uma venda de cursos e começar a olhar os seus concorrentes também. Já tem gente que está fazendo isso. Então é importante que você consiga observar os seus concorrentes e ver se você consegue criar alguma inovação dentro desse processo. Mas a ideia é boa, a ideia consegue, ela consegue ter, você consegue captar clientes na base da pirâmide com cursos de matemática, sim. Bom, o Maurício, ele não revela aqui a ideia dele, mas ele diz que ele está com uma ideia de empreendedorismo social e acho que é muito boa. Aí ele quer saber como começar, que você mais ou menos deu o caminho das pedras. Mas será que é muito boa mesmo? Então, Maurício, um dos grandes problemas do empreendedor no Brasil é que ele guarda o segredo para ele. E nessa de guardar o segredo para você, talvez você não encontre um sócio, um parceiro que possa te ajudar, um investidor, alguma coisa que agregue no teu negócio. Por que eu digo isso? Às vezes a sua ideia é muito boa, mas você não tem condição de fazer ela rodar. E às vezes por não falar, você está excluindo um possível sócio que tem condição de fazer o teu negócio rodar, mas não tem a ideia. Então eu só posso... se a sua ideia social é muito boa e você é apaixonado, louco por ela, você quer fazer isso acontecer, se programe, planeje. Você perguntou o primeiro passo. O primeiro passo é colocar ela no papel, planejar essa ideia. E a partir daí, vá à rua validar esta ideia com um público-alvo que deve consumir essa ideia. Aí você vai saber se ela é boa ou não. Bom, o Ricardo de Salve, de Valinhos, diz o seguinte, tem uma escola de tênis, eu acho que ele escreveu tênis aqui. Poderia ser um empreendedor social? Quem poderia auxiliar nessa empreitada? Dá para fazer uma transferência de uma empresa tradicional para um empreendedorismo social ou não? Dá, a gente tem muitos empreendedores no Brasil que começaram a se questionar, já tinham lucro, já tinham negócios consolidados e começaram a se questionar como que eu posso fazer mais? Como que eu posso ajudar mais? Será que eu consigo transferir uma parte desse negócio sem perder o meu ganha-pão, sem perder a minha lucratividade, o meu resultado operacional e conseguir trabalhar ajudando outras pessoas? Dá. No caso de uma escola de tênis, você poderia tranquilamente montar um negócio que cobrasse menos dessas crianças e que essas crianças, por exemplo, ou jovens ou mais adultos, pudessem aprender o tênis. Eu digo crianças porque você tem grandes projetos de tênis no país, né? E eles podem se tornar um negócio. Tem grande sinergia. É um esporte ainda pouco trabalhado na base, mas eu acho que dá sim. Mas aí ele teria que reformular todo o negócio dele ou ele criaria, assim, uma espécie de um núcleo de empreendedorismo social? Na verdade, se o negócio dele, a gente costuma dizer que o negócio ele tem que ter continuidade, né? Você não pode abrir um novo negócio se o seu primeiro negócio for morrer. Isso para ele não é uma coisa boa. Agora, se ele tiver estrutura para abrir um produto agregado nessa empresa dele, que tem um valor mais acessível, que não prejudique, que possa, através da escalabilidade, manter o resultado, ele deve fazer. Muito bom. Porque as empresas, um modelo mais tradicional é ter um departamento de responsabilidade social. Passa pelo empreendedorismo social ou é um outro conceito? O conceito, como a gente falou aqui, o conceito de responsabilidade social, ele nasceu na década de 80 e foi implantado até o final da década de 90 nas grandes empresas, porque o acionista pressionava por ter melhores resultados de imagem, sobretudo. Hoje é um grande problema isso, porque as grandes empresas elas têm áreas de responsabilidade social muito pequenas,
que não fazem o trabalho de responsabilidade social e acabam terceirizando isso para organizações não governamentais realizarem esse trabalho, né? Mas você já tem um movimento aí de algumas empresas. A Fundação, posso citar a Fundação Volkswagen, por exemplo. Eles têm um departamento dentro da empresa, que é a própria fundação, e que funciona muito bem. Os funcionários trabalham para isso. Eles ganham e fazem um trabalho social. Isso é louvável, inclusive. Mas não é na base do negócio, né? Não é na base do negócio, não. E não é dali que eles tiram o lucro, vamos dizer assim. Não, quando você fala dessas fundações, desses institutos, eles estão dentro do terceiro setor, né? Eles não são negócios sociais. É um trabalho mais assistencial. Mais assistencial, com vistas a melhorar a imagem e talvez resolver um problema onde eles tenham uma planta, uma fábrica, algo assim. É diferente do que nós estamos falando Muito aqui. diferente, muito aqui diferente. A pessoa vai criar um negócio. É um business. É um business, vai ganhar dinheiro. Exatamente. A diferença é que ela tem um propósito para aquilo. Maravilha, que vida boa, né? Você trabalhar ajudando os outros e ao mesmo tempo ganhando seu dinheiro. Mas é difícil, viu? Eu como empreendedor social, a gente briga que é uma luta, né? Porque os investidores, hoje não. Hoje a gente tem, na nossa área de microcrédito, a gente tem uma relação com o mercado financeiro que nenhum outro player do país em microcrédito tem. Mas por quê? Porque nós encontramos um parceiro confiável, que eu já citei aqui, que é a Gradual, porque ele é comandado por uma empresária que é empreendedora social, que é a Fernanda de Lima. Então ela enxerga a gente com outros olhos. Fica fácil. Você imagina você falar de microcrédito, uma ferramenta nascida em 76 pelo Yunus, que fala de ajudar, emprestar recurso, inclusive para quem tem restrição no nome, vai falar disso por uma gestora de investimentos. Não vai. Não, que tem sob gestão 5 bilhões de reais. Quer dizer, ela vai te cobrar uns juros imensos. Exatamente. E nesse caso, pela política pessoal de vida da Fernanda, a gente conseguiu ter a primeira sinergia com o setor do mercado financeiro, que sempre enxergou mal a área de negócios sociais, com a gente. Isso está sendo um trabalho bem pioneiro. E aí, você faz o microcrédito, né? Você empresta dinheiro para pessoas de baixa renda, que inclusive as pessoas, algumas delas com nome sujo. Sim. E é um risco muito grande para você? Acaba sendo um risco muito grande, mas o próprio nome da organização, esse nosso braço de trabalho, chama Confia Microfinanças e Empreendedorismo. E quando o Yunus lançou isso em 76, em Bangladesh, ele já imaginava que acreditar nesse cara em dificuldade valia a pena. Por quê? Porque ele já não tinha mais de onde tomar recurso, né? Então, se você acredita nele, ele é grato a você. Isso acontece muito na base. Nossa taxa de inadimplência é de 3,86. Quer dizer, ela é muito baixa perto do mercado financeiro tradicional. E a gente ainda trabalha com os tomadores de crédito, tem que ser para empreendedorismo, para abertura de um negócio e nunca para consumo, mas a gente também dá para eles um acompanhamento em cursos de educação financeira gratuitos, marketing pessoal e empreendedorismo. E dá para ficar rico fazendo empreendedorismo social, Goto? Eu sei que não é esse o objetivo principal, o objetivo é resolver um problema social, mas unindo o útil ao agradável. Tem gente que tem grandes empresas muito lucrativas. Não precisa ser aqui no Brasil. Olha, fora do Brasil. se você for considerar, por exemplo, no caso do microcrédito, você tem o Grameen Bank, que talvez seja um dos maiores casos do mundo. Nasceu em Bangladesh, foi criado pelo Yunus, e hoje você tem ele nos Estados Unidos, por exemplo, faturando colocando em circulação mais de 400 milhões de dólares por ano. É um volume muito considerável. Como business, como negócio mesmo, ainda o negócio social está sendo ainda trabalhado com conceitos de escalabilidade, repetitividade, como que ele pode escalar e ter um resultado mais favorável. Mas eu afirmo seguramente que é possível já viver com segurança financeira com o negócio social. Isso eu não tenho absolutamente dúvida. Bacana, hein? É mais fácil para a pessoa que vive na situação, por exemplo, que vive dentro de uma comunidade, conhece de perto os problemas e, portanto, as demandas desse consumidor, porque em última instância é um consumidor, você vai atuar no problema social dele, mas ele é um consumidor em última instância, ou uma pessoa que não é daquela classe social e vai ter que fazer um esforço para entender a demanda. Eu vou te dar um grande exemplo. Você tem na favela aqui em São Paulo de Paraisópolis, você tem o Gilson, que é o presidente da Associação dos Comerciantes lá de Paraisópolis. E bem na rua, em frente à rua da associação, você tem o Berbela. O Berbela é um cara que trabalha com sucata, fez inclusive a abertura de uma novela da Globo. E o Berbela é um cara incrível, talvez seja, eu brinco que o Berbela é o Romero Brito da sucata brasileira. E ele tá lá escondido. E o Gilson talvez seja o grande fomentador de todo o comércio, de todo o crescimento que se tem em Paraisópolis. Um trabalho incrível que nasceu de uma pessoa nascida na comunidade e que enxerga a comunidade com outros olhos. Mas isso não exclui você ter pessoas de fora da comunidade
que consigam também enxergar os problemas lá de dentro. Mas eles têm que afinar o olhar, né? Você tem que afinar o olhar e, se possível, trabalhar com as pessoas lá dentro também. Bom, o Luiz Anuto pergunta aqui para o Guto Ferreira. O Guto comentou que para caracterizar o empreendimento social deve envolver a base da pirâmide, né? As pessoas ali das classes mais pobres. Mas e os empreendedores que mexem com reciclagem sem envolver pessoas pobres também são consideradas empreendedores sociais? Porque estão resolvendo um problema seríssimo, né? Luiz, eu vou te falar o seguinte, na verdade, esse inclusive é um erro conceitual. O fato de você ser empreendedor social, eu não disse que você tem que trabalhar necessariamente com a base da pirâmide, eu disse que você tem que resolver um problema relacionado à base da pirâmide. Quando você trabalha com reciclagem, hoje o maior produto, qual é o produto mais contaminante nos próximos 20 anos? É o lixo eletrônico. Né? Todo mundo hoje tem acesso ao lixo eletrônico. Mas esse lixo eletrônico, a gente não tem ainda empresas capazes de fazer a separação completa desses componentes. Se ele faz um trabalho como esse, por exemplo, ele está tirando das comunidades, inclusive, um lixo que estaria sendo jogado, que estaria sendo contaminante. Então, de repente, ele cria uma ferramenta de reciclagem e ele pode pegar esse lixo, inclusive, nessas comunidades. Ele está resolvendo um problema da própria base da pirâmide, muitas vezes sem perceber. Uhum. Então, esse tipo de trabalho, a cadeia da reciclagem entra como empreendedorismo social? Sem dúvida nenhuma. Hoje o lixo tradicional, o lixo orgânico, hoje é muito preocupante, né? As pessoas descartam de forma errada, não só o orgânico, mas os recicláveis também, e agora o lixo eletrônico tem se tornado, em 20 anos, ele vai ser o lixo mais contaminante do mundo. É um grande mercado. Estou procurando aqui, mas eu não estou achando um ouvinte que fez uma pergunta sobre que país se destaca, onde surgiu a ideia do empreendedorismo social. Teve um país especificamente? Na verdade não, porque se você pensar como conceito de empreendedorismo, é aquilo que eu sempre costumo dizer. Você tem dezenas de livros, talvez centenas, que definem um tema empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo não pode ser definido. Porque quando você define um tema como esse, tão amplo, tão complexo, você engessa o tema. Você resolver um problema social é algo tão antigo quanto as primeiras civilizações. Então, na verdade, ele já acontece há muito tempo. Não é possível você afirmar com clareza onde nasceu o empreendedorismo social. Mas é possível você afirmar que nos últimos anos a gente tem tido uma geração muito mais preocupada, talvez a mais preocupada da história, em resolver os problemas desse país, desse mundo, inclusive. O Dalton diz o seguinte, se o empreendedorismo social pode ser uma ONG, ele diz o seguinte, pergunto porque eu morei os últimos 3 meses em São Paulo, tive dificuldade de adaptação, acabei voltando para Curitiba, e aí chegando em Curitiba eu conheci de imediato pessoas com a mesma situação e gostaria de ajudá-las. Como teria outras fontes de renda, quero montar uma ONG. Então ele não quer exatamente pegar lucro, né? Não é um empreendimento empresarial. Ele quer criar uma ONG para justamente ajudar essas pessoas. Também é possível. Na verdade, você tem algumas linhas que debatem. Aliás, Dalton, eu vou estar em Curitiba na semana que vem em uma palestra na Universidade Federal de Curitiba, Federal do Paraná. E é possível que a gente se encontre também, eu posso até te auxiliar aí pessoalmente. Mas é possível sim você ser empreendedor social com uma ONG. A diferença é que numa organização não governamental, você tem salários, etc., você não tem o conceito de lucro tradicional sendo discutido. Mas para ser uma boa ONG, uma boa organização não governamental, ela tem que ser superavitária. O conceito de planejamento, o conceito de resolução de problemas, o conceito de impacto deve ser o mesmo de um negócio. Aí sim você tem um modelo de gestão claro, funcionando, e pode ser um empreendedor social. Quer dizer, precisa ter essa estrutura institucional, a estrutura de finanças, quer dizer, você esse é um problema. De parceiros. Boa parte dos problemas da discussão de negócios sociais no Brasil, Tânia, é porque ele sempre foi tocado por organizações não governamentais, e o terceiro setor como um todo no país, ele é muito mal organizado. Né? Você tem poucas organizações que têm um setor de contabilidade, que tem um modelo de gestão claro, que tem um setor jurídico e que prestam contas de forma adequada. No momento que você faz isso, obviamente ele pode se tornar o seu negócio. A Marta Quemelos Amparo pergunta se para executar o empreendedorismo social é necessário ser de alguma área específica. Marta, claro que não. Na verdade, para você ser empreendedora social, você tem que ter aquela chama de inconformismo dentro de você. Se você passa por um lugar e você vê um problema e você quer resolver de alguma forma, ou você acha que você pode ser mais útil de alguma outra forma, ou você às vezes está trabalhando e fala, nossa, minha empresa poderia estar ajudar a resolver um problema social, ou eu quero dar uma palestra gratuita, ou eu quero fazer disso o meu negócio, você pode ser empreendedora social. A questão é você descobrir o que te faz feliz, o que faz você acordar todo dia
e falar, esse é o propósito da minha vida. É isso que eu quero fazer. E eu consigo disso transformar em negócio, eu consigo disso sobreviver. O Rogério pergunta o seguinte, nós já falamos sobre isso, mas é interessante frisar. Quando se fala em cobrar mais barato, posso entender que seria um conceito de aumentar a acessibilidade, inclusão de pessoas que normalmente não teriam condições de obter um produto e tal. O fato de você cobrar mais barato do que o mercado já é um negócio social? O preço muito barato? Na verdade, se você for atingir especificamente a base da pirâmide, sim, você tem que ter um diferencial. Eu volto a citar o caso da For You Too, que inclusive está com a gente lá no espaço, no Hive Hub. Se você for pegar qualquer curso de inglês hoje, você tem uma mensalidade de R$200, R$300 aí com professores brasileiros. Eles estão fazendo um curso de R$79 com professores estrangeiros. 100%. Então, além de você ter... O fato de você colocar um produto mais barato não quer dizer que essa base da pirâmide vai consumir o seu produto. Ele tem que ter diferenciais. Não pense que por entrar numa área de base da pirâmide, numa comunidade ou numa favela, as pessoas têm uma régua de qualidade menor do que as que moram em áreas com mais condições, com mais acessibilidade a produtos e serviços. Você tem um outro grande negócio que nasceu na base da pirâmide, é a própria empresa Sorridentes, que nasceu de uma médica, Carla Sarni, doutora Carla Sarni. Bacana. Exatamente. E que nasceu assim. Ela percebeu um gap de acessibilidade a serviço e abriu aquilo numa área com pouca acessibilidade de serviço. E daquilo virou uma das maiores do mundo. Bom, muito bem. O Guto Ferreira é o nosso convidado. Nós vamos fazer o seguinte, podemos ficar mais alguns minutinhos? Eu tenho que fazer um intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, repórter CBN, e voltamos para os minutos finais da conversa com o Guto Ferreira, o nosso convidado. Ele que é empreendedor social, está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes sobre essa nova modalidade de negócios e, repito, pode ser uma modalidade lucrativa de negócios. Não estamos falando de assistencialismo, estamos falando de business. Então você pode mandar aqui a sua pergunta, que nós já estamos caminhando para os minutos finais da conversa com o Guto Ferreira. Intervalo, repórter CBN, agora 9h57. CBN Noite Total. Cristiane Iared. Eu entrei para o PR para criar mecanismos legais que venham a corrigir injustiças, evitar que irresponsáveis não paguem por seus atos. E como mulher e mãe que persistem, tenho encontrado eco neste meu trabalho. Gorete Pereira. A mulher só quer o reconhecimento pelo trabalho que faz, pela competência que demonstra em todos os setores de atividade. Magda Mofato. A nossa participação na política ainda é pequena, mas é de uma grandeza inquestionável. Jornal da CBN, segunda edição. De segunda a sexta, a partir de 5 da tarde. Apresentação, Roberto Nonato. O Wellington Fagundes. O Brasil tem reservas internacionais, tem um enorme potencial a ser explorado, condições excepcionais de mercado e de trabalho. As possibilidades aqui são imensas. Empresários, investidores, empreendedores, daqui e de fora todos sabem disso. Maurício Quintela. O que é preciso é criar as condições favoráveis, oferecer segurança jurídica, segurança política e os incentivos necessários para que tudo isso venha impulsionar a economia. CBN Primeiras Notícias. Comece seu dia bem informado com Ceci Melo. Diariamente, a partir de 3 da manhã. Alfredo Nascimento. Apesar da enxurrada diária de notícias negativas, de prognósticos sombrios, de um pessimismo exagerado, eu vejo um Brasil caminhando para ser melhor, muito melhor. O Brasil, ao se olhar no espelho, ao reconhecer e reparar seus erros, começa a escrever uma nova história. É isso que tem que ser levado em conta. O Brasil é hoje um país que quer e vai se acertar. Eu não tenho dúvidas disso. Vem da rua, vai Brasil. 4 em Campo. De segunda a sexta, a partir de 8 da noite. Antônio Carlos Rodrigues. Mesmo em tempos de contenção de despesas, o Ministério dos Transportes tem conseguido fazer o Brasil avançar. Mas antes de pegar a estrada, tivemos que redefinir estratégias. O momento exigia. Conseguimos baixar o preço do pedágio na ponte Rio-Niterói e entregar obras importantíssimas. E a Serra do Cafezal está em pleno andamento. O Ministério não para, tem obras por todo o país. Vem da rua, vai Brasil. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN, todo dia, a partir de 6 da manhã. Apresentação, Milton Jung.
Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. CBN Noite Total. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Terça-feira, 19 de abril, o presidente do Senado, Renan Calheiros, garantiu que não fará sessões às segundas e sextas-feiras para acelerar o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ele também informou que não cogita convocar o plenário da Casa para deliberações aos fins de semana. Com isso, a previsão para a votação ficou para o dia 17 de maio. Renan Calheiros antecipou para segunda-feira a eleição dos membros da comissão especial que vai apreciar o processo de impeachment. Inicialmente, o pleito estava marcado para terça. A decisão foi tomada após proposta feita pelo senador Aécio Neves, do PSDB. Santa Catarina já contabilizou 3.150 diagnósticos de dengue em 2016. Desse total, 91% foram contraídos dentro do estado. O município com a situação mais grave ainda é Pinhalzinho, com quase 2.000 casos. O estado registrou uma morte pela doença e investiga outra. No Brasil, a dengue já matou 51 pessoas nos 2 primeiros meses de 2016, de acordo com o Ministério da Saúde. Um turista britânico foi encontrado morto em um abismo da região andina de Cusco, no Peru. Ele estava desaparecido há 10 dias, quando iniciou uma travessia pelas montanhas de Pisac. Familiares e amigos chegaram a criar uma página em uma rede social para receber doações com o objetivo de financiar o resgate. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação: Tânia Morales. Boa noite, bem-vindo à segunda hora do CBN Noite Total. Nós estamos caminhando aqui para os últimos minutos da conversa com o Guto Ferreira sobre empreendedorismo social e você pode aproveitar para mandar a sua pergunta. Temos informações agora ao vivo em Brasília. Basília Rodrigues. Oi, Basília. Oi, Tânia. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff já sabe que dificilmente conseguirá evitar que seja afastada do governo pelo Senado. No mapeamento feito por ministros e senadores, o governo avalia que há de 45 a 48 votos no Senado pela aceitação do pedido de impeachment. Na prática, são 4 semanas até uma decisão. Se o Senado confirmar a abertura do processo, Dilma ficaria afastada por 180 dias até uma decisão final dos senadores e, no lugar dela, assumiria o vice-presidente da República, Michel Temer. O governo avalia que nessa aceitação pode mesmo perder na votação lá no Senado, mas trabalha para conseguir reverter o cenário nessa decisão final do Senado. O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, usou o tom de despedida hoje num evento pelo Dia do Índio. Bom, eu me despeço aqui das senhoras e dos senhores com muito pesar pela situação que nós vivemos. Gostaríamos de ter mais tempo para fazer mais, mas não sabemos a esta altura qual vai ser o dia de amanhã. Mas qualquer que seja o dia de amanhã, nós não precisamos estar dentro do governo, não precisamos estar fora dele para continuar na luta. Afinal de contas, o ser humano é um ser político. Em meio ao tiroteio político, agora à noite a presidente Dilma Rousseff surpreendeu ao descer a rampa aqui do Palácio do Planalto, Tânia, para cumprimentar um grupo de 500 mulheres. Segundo estimativas da PM, os manifestantes dizem que estavam em número maior. Eles protestavam contra o impeachment. Dilma, querida, você fica! Dilma, querida, você fica! Dilma, querida, você fica! Dilma, querida, você...
Dilma tirou fotos, mandou beijos e a todo momento sorriu, até entre os coros desses manifestantes. Eles diziam: fora Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados. Foram 20 minutos do lado de fora do Palácio do Planalto, numa atitude inédita. A presidente só desce a rampa em cerimônias de posse ou para receber chefes de Estado. Minutos antes, ela estava reunida com parte dessas mulheres. Quando ela voltou aqui para dentro do Palácio do Planalto, cercada por seus assessores, também seguranças, a presidente, de maneira eufórica, disse que estava de alma lavada, balançando os braços, uma cena que foi aí presenciada pelos funcionários aqui do Palácio do Planalto. Depois ela voltou para dentro do prédio. A presidente se disse vítima de um processo em que, na visão dela, pesa também a questão de gênero. Pelo fato de eu ser mulher, acho que tem uma parte significativa disso. Tem um certo tratamento, que é uma tentativa de desvalorizar, de diminuir, de colocar como sendo a mulher uma pessoa que não tem força para resistir à pressão. A mulher como um ser frágil, um ser cuja fragilidade não está na sua capacidade de sentir, mas cuja capacidade, a sua fragilidade é de caráter. Isso é um absurdo. Dilma vai se reunir amanhã com ministros e senadores aqui no Palácio do Planalto para traçar essa estratégia de como vencer o processo de impeachment no Senado, apesar dessa avaliação de que na decisão inicial vai ser muito difícil reverter o quadro lá no Senado, Tânia. E na próxima semana ela deve viajar para a Bahia, onde participa da entrega de casas no Minha Casa Minha Vida, que está na terceira fase, dando aí continuidade ao governo, apesar do clima não ser bom. Tânia. Aqui, Basília, muito obrigada. Bom, o Guto Ferreira ainda conosco, empreendedor social, tirando as dúvidas dos ouvintes sobre empreendedorismo social, um negócio absolutamente novo, ainda muito desconhecido. E aqui nós conversávamos até fora do ar, né, que muita gente vai trabalhar por obrigação, não vê sentido no seu trabalho. E o empreendedorismo social justamente dá um sentido, essa é a chave. Na verdade, ele não só dá um sentido, como ele já desperta um sentido que você não reconhecia em você mesmo. Como assim? É como se você acordasse e falasse assim: nossa, mas eu vou trabalhar de novo naquele lugar. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu não consigo fazer alguma coisa que me dê uma rentabilidade, que me dê tranquilidade financeira e que eu também possa ser feliz? Esse é o ápice do empreendedor social. Porque você ajudar os outros é muito gratificante. Olha, é o que acontece comigo exatamente todo dia. Quando eu levanto todo santo dia, eu tenho absoluta tranquilidade e felicidade de saber que eu estou fazendo aquilo que eu amo e que eu vou estar no final do mês muito feliz também. Para quem pegou a conversa agora, o Guto Ferreira trabalha com microcrédito. Bom, o Juarez pergunta o seguinte: Guto, existe uma certificação para esse tipo de empresa? Quer dizer, existe algum selo que especifique essa é uma empresa social, um negócio social ou não? Você já tem uma certificação, as B Corps, como eu falei, nos Estados Unidos, aqui é chamado de Sistema B, né? Você já tem um selo do Sistema B funcionando, com grandes empresas e com pequenas e médias também. O grande problema da certificação do Sistema B é que ele serve basicamente hoje para você participar de um marketplace, né? de uma base de trabalho entre essas empresas que têm a certificação. Não se tem uma legislação específica no Brasil, que eles estão brigando para conseguir, como tem nos Estados Unidos. O professor Emerson Bruno, ele diz o seguinte, aliás, ele é um ouvinte bem frequente, ele diz o seguinte: é possível ser empreendedor social no Brasil? Ele tem um canal de educação. E ele diz o seguinte: existem canais de educação no Brasil com faturamento superior a R$50 mil por mês, todos distribuindo aulas gratuitamente para a sociedade. Aí ele tem um aqui no YouTube, que é a Editora Atualizar. Aulas gratuitas, em troca de anúncios, patrocínios e venda de produtos acessórios. Somos lucrativos e sustentáveis. É um negócio social? Eu acho que o professor Bruno, inclusive, está num caminho muito certo. Hoje você tem, faturando, inclusive, muito mais que R$50 mil por mês. Eu posso dar um exemplo de um grande empreendedor que teve um start na vida dele depois que ele sofreu um grave acidente, que é o dono da Veduca. A Veduca é um portal que você pode fazer diversos cursos de forma gratuitas e pagos também. Você pode assistir uma aula dentro de Harvard pelo Veduca.
ele fatura muito bem, é um grande negócio. Sacada. Eu não recomendaria montar um negócio baseado em venda de anúncio. Tá? Eu acho que é um modelo que não funciona. Se você for ter uma trilha de conhecimento, uma parte gratuita que depois vai ligar com uma parte que ele tem que pagar para ter um conteúdo mais robusto, eu acho mais adequado. Eu acho que a venda de anúncio é uma coisa no Brasil ainda que, na verdade, já passou o momento dela. O Rubens diz o seguinte: eu gostaria de montar um negócio para oferecer atividades esportivas para adolescentes internados. E aí a ideia do Rubens é que esse produto seria vendido para o governo. E aí ele pergunta se isso também entra na classificação de empreendedorismo social. Ele entra na classificação de empreendedorismo social. O único grande problema que eu vejo para que você possa realizar esse negócio é justamente o marco legal, né? Você deve participar de licitações para que esse projeto venha a ser aprovado, e tudo aquilo que você trabalha para vender um produto para o governo acaba sendo uma incerteza, tanto de tempo, quanto de recebimento, quanto de escalabilidade. Quer dizer, eu acho que você poderia já trabalhar, por exemplo, com hospitais privados. Acho que você tem uma demanda grande nesse tipo de hospital e que poderia ser aproveitada. Boa. O Alberto Ribeiro diz o seguinte: olá, Guto, tem algum exemplo de modelo de empreendedorismo social ligado ao comércio de livros? Estamos, eu e meu sócio, muito inclinados a tentar desenhar um projeto nesse sentido. Você tinha um modelo de negócios onde, aqui pelo menos no metrô de São Paulo, um tempo atrás, onde você deixava um livro e poderia comprar. Eram estantes que ficavam, né, máquinas também que ficavam no metrô de São Paulo. Existe. E você deixava o livro e outra pessoa podia pegar e devolvia numa outra estação. Mas você também poderia comprar esse livro. Então você tem um modelo que é possível, sim. Trabalhar com leitura ainda é um grande negócio. Tem uma outra área relacionada a livros também, que são os audiobooks. Né? As pessoas têm cada vez menos tempo, principalmente quem dirige bastante, né? Ainda não usa o serviço de transporte público. Então, se você trabalha também com um modelo de audiobooks, essa pessoa pode ouvir o livro no carro, provavelmente deve ter um modelo de rentabilidade. E para pessoas com deficiência? Para pessoa com deficiência, visual, você faz olha, você tem, aliás, o maior modelo para trabalhar com pessoa com deficiência que eu conheço no Brasil se chama HandTalk. O HandTalk, ele é o modelo talvez o mais premiado do mundo em acessibilidade. É de um empreendedor brasileiro que agora me fugiu o nome, mas eu aconselho a todo mundo que quer trabalhar com acessibilidade procurar isso na internet, HandTalk. Bom, o Silvio do Recife diz o seguinte: qual o percentual de empreendimento social voltado à necessidade da terceira idade? Pô, pergunta de vestibular. Mas, enfim, vamos falar aqui dos empreendimentos sociais ligados à terceira idade. E aí, quais as principais atividades de negócio mais carentes para esse público? Terceira idade também é um nicho interessante. É um nicho incrível. Inclusive, o Silvio está, para mim, em um dos principais locais de inovação e empreendedorismo do país, que é Pernambuco. Recife, para mim, é uma grande cidade voltada ao empreendedorismo. E, Silvio, sim, tem muito mercado nisso. Se você parar para pensar, e é um problema social, né? Você chegar numa fase com mais idade se tornou um problema social no Brasil. Essa pessoa, via de regra, ela tem um problema de mobilidade já. Ela tem um problema de parceria para ir em alguns lugares. Ela deixou de ir no cinema, ela deixou de ir no teatro, ela deixou de ir no parque. Ninguém mais passeia com ela. Por quê? Porque você tem um conceito de que passear com as pessoas de mais idade acaba sendo chato. Né? Mas ninguém lembra que a gente vai chegar nesse lugar. Então você tem, nessa idade, você tem hoje um modelo de pessoas que criam empresas para passear com pessoas com mais idade, para levá-las no cinema, para levá-las em encontros, em bailes da terceira idade. Você tem uma série cuidadores de idosos. Então hoje você tem sim um mercado muito grande que você pode achar facilmente aí na internet. O Carlos Lima, nosso ouvinte, diz que tem uma ideia na área de saúde, não sabe como começar. Você aqui fora do ar citou um projeto social na área de saúde, não foi? Saúde a gente tem um, inclusive eu acabei sendo mentor deles no comecinho do negócio, chamado Saútil, né? A Saútil, ela identifica, por exemplo, pela internet, onde você tem aquele determinado remédio nos postos de atendimento da prefeitura, sem você precisar ir até lá para saber se tem um remédio ou não. Então esse é um tipo de negócio que interessa ao governo e que traz lucratividade. Bom, o Robson Souza, assim, empreendedorismo social seria um tipo, assim, uma versão mais light do capitalismo, não é um capitalismo selvagem, né? É um capitalismo do bem, vamos dizer assim. Muito interessante essa pergunta do Robson, porque eu tenho um grande professor em empreendedorismo, dois. Um é o próprio Maurício de Souza, porque eu tenho ligação com ele por meio do Instituto Maurício de Souza, e o outro é o Marco Sintra, que é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, e que eu discuto muito com ele as questões de empreendedorismo. E o próprio professor Marco Sintra sempre me fala o seguinte: o que vocês trabalham em negócios sociais é uma forma de trazer mais humanidade ao capitalismo. Então eu acho que o empreendedorismo e os negócios sociais
são o que hoje se discute como capitalismo consciente. O capitalismo realmente nos permitiu ter essa forma de empreendedorismo. Bom, o Felipe quer saber aqui como é que ele pode encontrar mais informações, um curso sobre negócios sociais. Opa, agora você levantou para o Guto fazer a propaganda. Na verdade, Felipe, bom, nós temos o site, né, que é o www.thehivehub.com, THE em inglês, né, THEHIVEHUB, thehivehub.com. Eu também estou nas redes como Guto Ferreira e no Instagram também como Guto Ferreira Palestrante. Tem também a nossa grande parceira empreendedora social também no Hive Hub, que é a Fabiana Kuroda, com K. Pode achar ela também no Facebook e nas redes sociais. E a gente vai estar abrindo um grande curso agora de formação em empreendedorismo e negócios sociais. O diferencial desse curso é que ele vai ser dado por pessoas que têm negócios sociais que deram certo. Então não é só teoria. É uma das coisas que a gente critica muito, né? A pessoa às vezes dá um curso de empreendedorismo ou de negócios sociais, mas ela não teve um negócio social. Então ela fica muito na teoria. Nesse caso não, você vai poder aprender aí, a gente vai anunciar em breve no site da Hive Hub um curso só com essas pessoas que tiveram sucesso. Muito bem, fez a propaganda dele, Guto, muito bom. Só mais um aqui para fechar que acabou de chegar, o Yoshia Sua. Projetos alavancados com lei de incentivo ao esporte podem ser empreendimento social? Podem ser empreendimento social, mas eu não recomendo nenhum tipo de lei de incentivo alavancando negócios sociais. Acho que é um problema não só para a questão de prestação de contas, etc., mas também é um problema pelo momento político atual do país. Acho que você tem toda a condição do mundo em conseguir financiamento para esses negócios sociais fora das leis de incentivo. Muito bom, Guto, muito obrigada, hein? Eu que agradeço a participação de vocês, os ouvintes da Rádio CBN. É muito bacana que esse assunto esteja sendo tratado aqui. Muito legal, falar do capitalismo do bem. Guto Ferreira. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença. O Guto Ferreira é empreendedor social. Ele tem uma empresa de microcrédito, é CEO da Hive Hub, que é justamente esse centro de formação. E a empresa de microcrédito do Guto Ferreira é a Confia. É a Confia ME, Confia Microfinanças e Empreendedorismo, que também está no Facebook. Muito bom. E agradeço demais aos ouvintes que mandaram aqui as suas questões. E nos despedimos dos ouvintes que estão acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook com imagem. Mais uma novidade da CBN. Tchau, ouvintes do Facebook.